Olá, bem-vindos a mais uma análise do nosso material de hoje. E a gente já vai direto ao ponto, explorando uma ideia fascinante, a arquitetura da conspiração. A gente vai mapear, passo a passo, como essas teorias ganham vida e são construídas na mente humana. E já adianto, não estamos falando de uma falha ou de uma ilusão qualquer da nossa cabeça, tá? É uma estrutura incrivelmente bem montada. Então fica a pergunta no ar. Por que a gente busca tanto essas verdades ocultas, sabe? É super comum achar que quem acredita em conspirações tem algum defeito de raciocínio ou que é pura ignorância. Mas a pesquisa contemporânea que estamos analisando vira essa ideia de cabeça para baixo. Querer entender eventos complexos através de lentes ocultas não é uma falha de algumas pessoas. Na verdade, é uma característica universal. Todos nós temos isso. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. A resposta para esse mistério não é a irracionalidade, é puramente biologia. O nosso material base aponta direto para a nossa programação evolutiva. Pensa bem, a mente humana foi esculpida ao longo de milênios para sobreviver, certo? E para garantir essa sobrevivência, ela precisa, quase que desesperadamente, criar sentido onde parece haver apenas um caos absoluto. Para entender direitinho como essa biologia toda opera, aqui está a nossa planta baixa de hoje. Primeiro, a gente olha para a fundação psicológica. Depois, para os nossos vieses cognitivos. Na sequência, o efeito do mundo moderno. Aí chegamos no paradoxo da resistência e, por fim, o que está além da psicologia. Uma jornada literal que vai do micro, no nosso cérebro, até o macro, na sociedade. Número 1. A fundação. Toda grande construção precisa de um alicerce bem firme, né? E no caso das conspirações, essa base é feita de 3 necessidades psicológicas muito profundas. A primeira delas é a necessidade epistêmica. Funciona assim: diante de grandes eventos traumáticos ou cheios de ambiguidade, o nosso cérebro praticamente exige uma explicação coerente. A pressão cognitiva ali é enorme. A realidade, na maioria das vezes, é fria e cheia de problemas complexos que não têm respostas fáceis. Mas a nossa mente simplesmente rejeita isso. O cérebro adora uma certeza. Ou seja, uma historinha com começo, meio e fim, uma causa clara e um vilão definido, isso acalma o cérebro muito mais do que ter que lidar com um mundo caótico e imprevisível. A segunda base é a necessidade existencial. O nosso material descreve isso como aquele impulso imenso por segurança, uma busca por controle compensatório. Imagina só o cenário de uma crise econômica global, ou, sei lá, uma pandemia. A sensação de perder o controle de tudo é aterrorizante. E aí acontece um negócio muito doido. A mente acha muito mais reconfortante acreditar que forças malignas estão orquestrando tudo nos bastidores do que simplesmente aceitar a ideia assustadora de que o universo é feito de puro acaso e a gente não controla quase nada. O que nos leva perfeitamente à terceira base, a necessidade social. Abraçar essas crenças acaba virando um crachá, um marcador de identidade mesmo. Como espécie, nós temos esse instinto primitivo de pertencer a um grupo, de fazer parte de uma tribo. E adotar uma teoria da conspiração cria na hora uma linha divisória super clara entre nós, os que sabem a verdade, e eles, os enganados. Isso infla a autoestima rapidinho porque coloca a pessoa num clube super exclusivo de quem tem um conhecimento privilegiado. Número 2. Nossos vieses cognitivos. Com o alicerce pronto, entram em cena os atalhos mentais que vão erguer as paredes dessa nossa estrutura. E olhando para essa tabela detalhada na literatura, a gente vê coisas como o viés de proporcionalidade. É aquela intuição inata de que um evento colossal tem que ter uma causa colossal. Dizer que um desastre histórico aconteceu por um errinho bobo, inaceitável para o cérebro. Depois tem a hiperagência, que é aquele impulso evolutivo da gente sempre procurar quem fez aquilo, quem é o culpado, nos fazendo ver tramas escondidas em todo lugar. Tem também o famoso viés de confirmação, onde a gente só enxerga o que já concorda e ignora o resto. E a detecção ilusória de padrões, a famosa apofenia, que é ligar os pontinhos de coisas que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. O mais fascinante e até um pouco assustador é que é exatamente o funcionamento normal e saudável da nossa mente que acaba sustentando esse pensamento conspiratório. Número 3. O efeito do mundo moderno. Se a biologia é a base e os vieses são as paredes, o mundo digital de hoje é o telhado gigante dessa casa, que simplesmente acelera todos esses nossos instintos antigos num ritmo que a gente nunca viu na história. O que é muito interessante mostrar aqui é esse contraste brutal que a pesquisa destaca. De um lado, tínhamos a confiança institucional, que era aquela cola que mantinha a sociedade mais ou menos na mesma página, confiando na ciência e nas mídias tradicionais. Do outro lado, hoje a gente tem um vácuo epistêmico.
Quando a confiança pública derrete, fica um buraco negro de incerteza. E como a mente humana odeia o vazio, adivinha? Fatos alternativos e narrativas prontas correm felizes da vida para preencher esse espaço, competindo pau a pau com informações de fontes que antes ninguém questionava. A literatura é bem clara em mostrar 3 fatores do século XXI que jogam gasolina nessa fogueira. Primeiro, a identidade de grupo e essa polarização extrema, aquele papo hostil de nós contra eles. Segundo, os ambientes digitais. Sabe os algoritmos das redes sociais? O único objetivo deles é reter a sua atenção, te bombardeando sem parar com conteúdos que você já concorda. Isso cria as famosas câmaras de eco, aqueles loops contínuos de confirmação que deixam qualquer crença praticamente blindada. E terceiro, claro, essa erosão da confiança nas instituições que a gente acabou de falar. Chegamos ao número 4, o paradoxo da resistência. E é aqui que essa casa que a gente construiu vira uma verdadeira fortaleza impenetrável, por causa de um mecanismo incrível chamado autoimunização cognitiva. Olha como esse ciclo é fechado impressionante. Passo 1. A pessoa dá de cara com uma evidência concreta que destrói a teoria dela. Mas ao invés de gerar dúvida, a gente vai direto para o passo 2, ativar todos os mecanismos internos de defesa. O que nos joga no passo 3, onde a mágica acontece. Aquela prova contra a conspiração é imediatamente reinterpretada como uma validação de que a conspiração é real. É uma tragédia da comunicação. Às vezes, tentar desmascarar uma teoria com fatos robustos só faz a pessoa se agarrar àquela crença com ainda mais força. Loucura, né? O suprassumo disso está nessa frase detalhada na pesquisa. A ausência de provas é a prova do encobrimento. Pensa num argumento circular perfeito. Se não tem prova de que a conspiração existe, é porque os conspiradores são geniais em esconder as coisas. Se os especialistas dizem que não tem nada ali, bom, é porque eles, obviamente, fazem parte do esquema. A crença ganha um escudo invisível, totalmente imune à realidade e a qualquer fato externo. E, finalmente, número 5. Além da psicologia individual. Entender as engrenagens da mente é fundamental, claro, mas o nosso material traz um complemento que não dá para ignorar. A coisa toda vai muito além da cabeça de uma pessoa só. Afinal, teorias de conspiração não caem do céu. Elas operam como ferramentas políticas poderosíssimas, usadas de propósito para mobilizar multidões. Elas também são produtos culturais, que mudam de cara dependendo das angústias de cada época da história. E o mais importante de tudo, muitas vezes elas nascem de falhas bem reais do sistema. Não dá para chamar toda a desconfiança de pura loucura ou irracionalidade, certo? A história está cheia de escândalos reais e esquemas que vieram a público. E é exatamente esse histórico de pisadas na bola reais que dá o combustível autêntico para essas narrativas distorcidas acelerarem. Resumindo tudo isso, a resistência é incrível e o alcance global dessas teorias batem na mesma tecla. A nossa busca incansável por sentido, por controle e por pertencimento. Essa arquitetura da conspiração nunca vai sumir do mapa simplesmente porque não é um defeito de fabricação nosso. Ela usa exatamente as coisas que nos fazem humanos. No ambiente de hoje, com baixa confiança e muita incerteza, o que essas teorias fazem deixa de ser só compreensível e passa a ser totalmente previsível. O que nos deixa para encerrar a análise de hoje com uma bela de uma provocação. Se os nossos cérebros são irremediavelmente programados para buscar padrões e procurar intenções ocultas só para se sentirem mais seguros, como que nós, como sociedade, vamos conseguir construir um mundo onde a verdade objetiva seja tão acolhedora e traga tanta segurança quanto uma narrativa conspiratória oferece? Esse é o verdadeiro desafio que os dados deixam na mesa hoje. Muito obrigado por acompanhar essa explicação com a gente, fiquem curiosos, continuem investigando e até a próxima!